Já acabou se frustrando por ter dito algo a alguém que não deveria ter falado. Às vezes tem dificuldade em segurar o que fala, quando vê já falou, ou já passou por momentos que deveria sim ter falado algo, alguém que deu de dedo em você, ou perdeu alguma oportunidade por ficar sempre quietinho, calado ali, se arrependeu de não ter falado. Pois é, existe um grande poder na nossa língua, tanto para edificação quanto para gerar caos e confusão. E no Provérbios de hoje, bora garimpar mais esse provérbio, você vai aprender conceitos de conhecimento, de entendimento e de sabedoria que Deus liberou para Salomão, e a gente pode refletir, garimpar isso para aplicar na nossa vida, diminuindo estresse, irritabilidade e confusões que tentam nos perseguir por aí, para a gente aprender a escapar, e também para você não perder oportunidades quando você tiver que falar aquilo que é certo, na hora certa, da forma correta. Se não está inscrito aqui no canal, já tasca seu cérebro aí no botãozinho do inscreva-se. Se tiver inscrito, deixa seu like. Aproveite mais esse episódio de Garimpando os Provérbios 18. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Bora garimpar Provérbios 18. Existe uma caverna cheia de joias preciosas e o nome dela é Provérbios 18, e a gente vai entrar junto nessa caverna com a luz do Espírito Santo, identificar as joias, colocar na bolsa da nossa mente para utilizar no dia a dia e mudar a nossa história. Você topa? Eu topo, vamos lá? Eu já começou a falar comigo aqui bem no comecinho, já o primeiro já deu uma chacoalhada aqui. Então vamos lá, Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu não vou conseguir ir para o próximo, porque aqui Deus falou diretamente comigo no momento onde nós estamos agora. Porque assim, ó, quem se isola busca interesses egoístas. Às vezes, eu vou dizer da minha vida, às vezes eu pensava que estava tudo certo, que estava tudo ok. Mas Deus estava me confiando conhecimento, Deus estava me treinando, me capacitando, e eu guardava só para mim. E aqui, e eu não estava fazendo nada de errado se eu parar para pensar, só que eu estava me isolando, eu estava sendo egoísta, porque tudo aquilo que Deus me confiou, eu não estava transbordando. E aqui, ó, e se rebela contra a sensatez. Aí, neste momento, eu entendi que Deus é uma fonte inesgotável e eu vou nele para me abastecer. Só que se eu não transbordo, é como se essa fonte fosse diminuindo. Porque o nosso objetivo é transbordar na vida do outro. Então, quanto mais eu transbordo, mais eu ensino os outros, mais o Senhor me ensina. E assim ele vai me revelando. Então, nesse versículo específico, Deus deu uma chacoalhada aqui na Vanessa, para que eu entendesse que eu estava sendo egoísta e que eu estava rebelando contra a minha própria sensatez, porque ele estava diminuindo o acesso. Uau, é bem por aí, já passei por algo parecido. E na minha mente veio assim, cuidado você, porque se você se isolar, isso é muito imprudência da sua parte, mesmo que você esteja numa fase triste, desanimada. Ok, tem momentos de ficar sozinho para orar, para buscar Deus, mas não pode ser muito prolongado, porque isolamento social é fator de risco para transtorno psiquiátrico. É mesmo. Então, quanto mais isolado, isolada você fica, mais chance da doença ir aumentando e aí atrapalhar o funcionamento do seu cérebro. Daqui a pouco você achar que a morte é uma solução. Isso é mentira. Deus já começou Provérbios 18 com um conselho de vida, de saúde para você. Procure ajuda, pessoas de mente aberta dentro da tua família, no ministério, desabafe, e mais do que isso, procure ajuda profissional, bons psicólogos. Hoje em dia tem muitos psicólogos, até cristãos, que vão saber respeitar os princípios para te orientar na jornada da saúde. Procure bons médicos, siga o princípio de respeitar a autoridade. O médico é colocado por Deus na nossa vida como autoridade de saúde, siga as orientações, faça o tratamento corretamente, fique perto de pessoas que te tragam ânimo, alegria, palavras de vida,
para você sair desse fundo do poço, que pode ser uma depressão, um problema de ansiedade, e por que não depois, que essa dor que você sente agora, saindo do isolamento, vai te ajudar a procurar, a achar a solução, depois você pode ser um testemunho de libertação para pessoas que vão sofrer por algo parecido, mas vão transformar a vida delas a partir do teu testemunho que começa agora. Então, escape do isolamento. Isso mesmo, somos feitos para nos relacionar, né? Eu, como especialista de relacionamento, aqui você pode perceber que eu trouxe para um contexto, o Felipe trouxe para outro contexto, mas os dois estão corretos. Então você tem que entender que é um recado para você, para a sua própria vida. Então você aprofunde e tente tirar o máximo de proveito desse garimpando provérbios. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Conhece um monte de gente assim, né? Ah, eu não gosto de ler. Eu não gosto de... Mas a pessoa que fala que não gosta de ler sempre tem uma opinião, né? Então, escape desse tipo de padrão. Não, e tem pessoas também que ela nem entende o que está acontecendo, ela quer já botar o dedão e falar aquilo que ela Eu tem. já sei, Ela eu já nem sei. sabe dos detalhes, ela sai julgando por aí. Aham. Aqui estão, eu tenho aqui uma grande, um aglomerado de julgadores, né, que fazem essas coisas. Não entende o contexto, pega só um trechinho e quer dizer que sabe tudo. Escape disso. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Olha só, voltando para aquilo que eu falei no começo, né? Se você acessa essa fonte da sabedoria, é um ribeiro de água que vai sempre transbordando. Então você vai lá, você pode pegar e vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. E assim o Senhor vai confiando cada vez mais. Quem vive em impiedade alcança o desprezo. Então, se você está pensando assim, meu Deus, mas como que pode aquela pessoa faz isso errado, aquele errado, e nada acontece, calma. Essa pessoa vai colher frutos futuros de desprezo. Logo, ninguém vai dar valor para a palavra dela, tá? Mas você que está falando a verdade, está agindo com piedade, com mansidão, com autocontrole, com prudência, você vai ser uma pessoa honrada como já é, vai ser ainda mais, e essa pessoa vai ser desprezada, desonrada e envergonhada. Por que as palavras do homem são águas profundas? Águas profundas a luz não chega. Então, cuidado para não confiar demais em algumas pessoas, porque você não consegue saber a real motivação dela, o que tem por trás do coração dela. Às vezes parece uma água, até sacia momentaneamente uma sede, de dúvida que você tem, é um conselho que vem. Mas será que isso é da parte de Deus? Será que isso tem a ver com os princípios que você está aprendendo na Bíblia? Será que trouxe paz para sua alma ou uma inquietude? Águas que saem da boca de um homem que não vive de acordo com sabedoria, elas são perigosas. Porque tem algo escuro, na escuridão ali, do que a pessoa pode até tirar vantagem de você. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Aqui está falando bastante do poder destrutivo da língua. Então, assim, a gente tem que tomar com o que a gente fala para não proteger um amigo, mas que é ímpio, e às vezes acabar colocando numa situação desagradável um justo. E aquilo vai se voltar contra você, porque é uma quebra de princípio. Lá na empresa, tem um amigo seu, às vezes de infância, uma amiga, fez algo errado. Aí eu não vou falar que é ele, só que daí outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto foi culpada por aquilo e você se cala. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Já depois, cuidado com pessoas que vivem falando tolice, se metendo em confusão. Escape desse tipo de pessoa. Por mais querida que ela seja para você, não é alguém, não é sábio andar muito perto, que você vai estar no meio de briga o tempo todo. Essa parte aqui, Felipe, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos.
Gente, existem pessoas que elas têm esse mau hábito, né? Essa quebra de princípio de sair falando mal das pessoas. E parece que elas desenvolvem uma arte tão assim para falar as coisas que ela faz aquilo ficar interessante. Ela vai te É, envolvendo, envolvendo. Então, além de cuidar daquilo que você fala, das conversas que você participa, tome muito cuidado a quem você tem dado os seus ouvidos. Porque um caluniador, quando aquela pessoa ela tem esse ato, ela tem esse desvio de caráter, essa pessoa, ela transforma aquilo tão gostoso de se ouvir às vezes dá uma roupa de Deus ainda. Não, porque a gente para tem vamos que. ajudar. Vamos ajudar, vamos orar por aquela irmã, por aquele irmão que fez isso e isso. Vamos falar para o ministério, onde já se viu, né, na obra de Deus, uma coisa dessa. Isso é uma mentira, tá bom? Uma forma atual de calúnia é fofoca, Uhum. fake news. Então, toda vez que você pega algo no seu celular e compartilha sem ter certeza da procedência daquilo, você está perpetuando, pode estar perpetuando uma calúnia, uma mentira interessante, né? Senão você não teria nem compartilhado, uma mentira interessante de algo que nem deveria ter sido passado à frente. Você é cúmplice da calúnia e está quebrando o princípio e vai arcar com as consequências disso. Então, o que chegou? Se não, você não sabe da procedência, e mesmo que seja verdade, se for denegrir alguém, por que você vai expor a nudez do seu irmão? Apaga, deleta e vai cuidar da sua vida. Isso mesmo. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles as imaginam como um muro que é impossível de escalar. Espera um pouquinho. Ó, vamos por partes para não confundir. 9. Sua vida financeira está destruída? Será que você não deu uma relaxada no seu trabalho? Não Será se que você tem acomodou? amaldiçoado aquilo que Deus colocou na sua vida? Porque nós temos que ser gratos, né? Talvez hoje você está numa situação, trabalhando numa empresa e você não está tão feliz com isso. Exato. Mas abençoe essa porta que Deus abriu para você. E se dedique mais, E né? se dedique cada vez mais. Independente, vamos supor assim, mas essa empresa não me merece, esses patrões, tal, tal, tal. Mas é por onde tem sido o canal de benção da sua vida. Então, sempre tenha palavras de bênçãos, palavras de prosperidade. Então, tome muito cuidado se você estiver relaxando e, inclusive, maldizendo aquilo que Deus preparou para você. Nesse mesmo entendimento, ao verso 10. Ninguém te. Mas essas pessoas não merecem, não dão valor a tudo que eu falo. Faça com diligência, se dedique, faça até a mais o que te pedem e corre para o nome do Senhor. O nome do Senhor é uma torre forte. Clame a Deus, fale com Deus. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo acima disso, porque eu entendo que dar testemunho de filha e filho amado do Senhor não é só dentro da igreja. Então, lá no meu serviço, eu estou sendo perseguida. Faça justiça na minha vida, porque eu vou continuar trabalhando muito bem, por mais que me persigam. E Torre Forte é um lugar de proteção, certamente Deus ou vai te exaltar nesse lugar, ou vai te expulsar para um lugar melhor. E quando você tem a sua identidade revelada, você vai entender que por onde você for, você vai ser luz e imagem e semelhança do seu Criador. Vamos lá, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Olha que importante. O orgulho antecede a queda. E a humildade antecede a A honra. Até vou pegar uma outra tradução que eu acho mais bonita, tá? Verso 12, né? 11 e 12, né? 11 e 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, observe, primeiro a si mesmo. Será que você não está se orgulhando demais de onde você chegou até hoje? Cuidado que esse orgulho antecede a queda. E essa queda, gente, não é por maldade, né? É uma queda, você fala aí, um quebrantamento, né? Um quebrantamento de coração para que aquelas estruturas malignas de orgulho que te impede de ser a imagem e semelhança, ser luz na terra, esse quebrantamento é importantíssimo que aconteça.
Lembre sempre de um pai que corrige seus filhos. Então, se você tem orgulho no seu coração, eu já tive muito orgulho no meu coração, Felipe, coisa feia mesmo, Eu que Deus teve também. que, ó, quebrantar. E valeu a pena cada sofrimento, cada lágrima, cada raiva, cada tudo, porque Deus fez com amor. Quem ele ama, ele quebra para fazer do jeito certo. Uhum. Mas você pode escapar disso já quebrantando antes seu coração e acelerando esse processo de aprendizado, né, de aprovação, para escapar de certas dores de provas. Verso 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Quem nunca, né? Quem nunca? Não, não, já sei. Ouça primeiro, depois você fala. 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? É aqui eu tenho que falar, né? Vai falar. O espírito tá dizendo que a iniciativa, a vontade. Porque se você assumir, se você ficar escravo da vontade, e se essa vontade adoecer? Por exemplo, na depressão, um dos sintomas é a avolia, porque é uma perda progressiva da vontade até que ela se extingue. Mas quando eu atendo alguém deprimido, depressão é doença, precisa de tratamento, acompanhamento psicoterápico e muitas vezes, em casos moderados e graves, medicação para tratar por 1, 2 anos e tirar devagarzinho e a pessoa receber alta. Mas eu falo para a pessoa assim, olha, a pessoa fala, doutor, mas o remédio vai me trazer vontade de viver, de fazer as coisas certas? Eu falo, no começo não. Mas você sabe o que é certo? Sei. Você tem vontade de fazer exercício físico? Não. Você tem vontade de ir para a igreja? Não, faz tempo que eu não vou. Você tem vontade de ir para a Bíblia? Não. Você sabe por quê? Porque a tua vontade está adoecida. Mas faça aquilo que você sabe o que é certo, a vontade certa de acordo com Deus. E é isso aí que vai te sustentar na doença. Então, o espírito do homem, quer dizer, a vontade do homem, quando está alinhada com o que é certo perante Deus, mesmo que na doença você fique desanimado, você faz porque sabe que é o certo a se fazer. Agora, se você ceder para o sintoma da depressão e esperar o remédio funcionar, até pode ser que ele funcione, mas vai demorar muito mais tempo. Então, faça, tá? Esse espírito assim é índole, é iniciativa, é o ímpeto de fazer o que é certo, mesmo que não esteja fácil, mesmo que você esteja doente. Isso mesmo. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento, aos ouvidos sábios saem à sua procura. Isso daqui é o que a gente bateu bastante, né? Aprendeu bastante no Provérbios 1, né? Aquele que busca, né? Eu e o Felipe hoje a gente busca muita sabedoria, a gente sai mesmo à procura de aprender. Então eu quero que você desenvolva também na sua vida essa procura, entender que existe algo a mais, nós estamos em construção, vá buscando sabedoria, é uma fonte inesgotável. Eu não estou pronta, ele não está pronto, você não está pronta, então nós temos que estar em construção. Então sempre vá buscando cada vez mais, saia à procura de sabedoria. O presente abre o caminho para aquele que entrega e conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Ora, vai, pode falar. 16, né? Como assim o presente? A Bíblia está me ensinando a comprar as pessoas, dar um presente para abrir caminhos? Não é nesse sentido. Se você for com essa motivação, você quebra de princípio. É uma manipulação. Agora, quando você reconhece Honra outra pessoa, o crescimento de alguém, a autoridade dessa pessoa, e você quer honrar essa pessoa presenteando ela, pode ter certeza, se você fizer com a motivação correta de honrar ela com um presente, você vai abrir caminhos que nunca seriam abertos ou dificilmente seriam abertos sem isso. E as pessoas elas tendem a eu que cheio de dinheiro, cheio das coisas, eu vou dar mais alguma coisa, já tem de tudo. Só que quando você demonstra um valor acima e investe um recurso financeiro para presentear alguém,
você sai do senso comum. E às vezes não é recurso financeiro, é um tempo de um trabalho que você faz, é um compartilhamento de um vídeo que você faz, é um depoimento que você dá para retificar, para Ajudar aquela ratificar, pessoa. na verdade, para confirmar é, aquela pessoa. Isso é uma honra também. E você vai ser lembrado, lembrado. Em outras palavras, torne-se interessante em vez de ser interesseiro. Acrescente algo para alguém e torne-se interessante para essa pessoa, porque isso aí pode abrir o favor de alguém para você. Isso mesmo. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Ó, isso daqui rola muito quando a gente vai fazer, conversar com casais, né? Às vezes você conversa com a mulher fala a versão dela. Mas quando chega o homem também tem a sua forma de olhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar tomando partido em certas situações. E se você tiver numa posição de conselheiro, né? Eu sei que tem pastores aqui, então se você tiver numa posição de conselheiro, tenha a maturidade de ouvir e não ser tolo de ir tirando as próprias conclusões sem ter o verdadeiro entendimento primeiro. Então, geralmente cada um olha com os seus olhos, né? E a tendência é cada um expor a sua verdade, que não é uma mentira, porque é a verdade para a pessoa. Mas quando você está nessa posição de observar ou de aconselhar, você tem que entender que tem as duas versões. Beleza. Lançar sorte, resolver contendas, lançar sortes, resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Tenta cuidar, toma cuidado na forma como você fala com alguém, porque mas eu falei a verdade para ele, para ela. A verdade sem amor é crueldade. Isso ofende depois para reconquistar, não vou nem dizer o coração, para que aquela pessoa fique em paz com você, até para que você possa vir a Santa Ceia, ceiar em paz com os irmãos, vai dar trabalho. Tá? Isso Então, mesmo. calcule muito bem se você precisa falar e como você vai falar algo para não entrar em contenda, não entrar em discussão. 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ó, Vai. tô falando muito, né? Fala você um Não, pouco. pode falar. Tem gente que trabalha bastante, mas joga quase tudo no lixo quando abre a boca para falar do que fez, se gabar. É porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo, é porque fulano não trabalha, que meu chefe não valoriza, isso, é que o irmão aquilo, a irmã, meu marido, minha esposa. Fez bem feito, fica quieto. Né? Tem um verso que fala que até o louco se passa por sábio ficando quieto. É o ingênuo. O que você vai falar? Então você acaba colhendo aquilo que você fala. Ganhou pouco. Eu ganho muito pouco. Esse dinheiro não dá para nada. Eu não nasci para ser rico. Você está maldizendo a si mesmo. Cristo deu graça, um pouquinho de pão, de peixinho, e aquilo multiplicou. Agradece que cresce. Se você não cresce até hoje, é porque você está comendo frutos de reclamação, de maldição que sai da sua própria boca. Maldição é maldizer a si mesmo, aos outros. Quantas vezes alguém estava perto de nós, a gente quase para dar uma oportunidade, uma vaga, e a pessoa falou besteira e mostrou o que vinha lá do coração dela. A gente não deu. Tá? A gente tá bom. Respeitamos o processo, mas não servia para estar perto mais. Então, cuidado com o que você fala. E olha como a palavra é poderosa, né? O que eu ia sinalizar aqui para vocês é assim, ó. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, não tem problema, tá? Os que gostam de usá-la. Existem frutos bons, existem frutos ruins. Existe a vida, existe a morte. Então, tome muito cuidado com a sua linguagem, com aquilo que você está falando, com as palavras que você diz. Como diz Felipe,
agradece que cresce. Então, se você tiver gratidão por tudo que você tem, se você estiver louvando e agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele te confiou, você vai ser cada vez mais abençoado, você vai estar trazendo vida e luz para a sua casa. Agora, quando você pega e você começa a falar mal do seu salário, da quantidade que você recebe, daquilo que você tem, das suas coisas, mal dizer dentro da sua casa, você vai estar colocando morte dentro dessa prosperidade. Então, assim, a mágica da prosperidade é agradecimento. E se você falar mal do seu marido, você Oh, vai colher frutos de um marido amargo. Se você fala mal da sua esposa vai ser excelente? Ou ela vai acabar correspondendo de acordo com aquilo que sai da sua boca? percebe como tem poder, Felipe? Porque existem mulheres, assim, infelizmente, eu espero que não seja o seu caso. Nós estamos aqui há 18 dias de Provérbios, então não pode ser o seu caso. Se você vai se corrigir agora mesmo, que olha para o seu esposo, mas esse homem é um vagabundo, esse homem é tal coisa, e começa a falar um monte de palavras, palavras, palavras. Você comerá do fruto da sua boca. Daí você vai ter que ajustar a sua linguagem, por mais que hoje a realidade seja difícil. Comece a abençoar. Principalmente seus filhos, então. Esse menino é isso, esse menino é aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Não, troca a palavra. Troca a palavra, porque através da palavra você vai colher o fruto. Você escolhe o fruto que você quer. Quer fruto de vida? Fale palavras de vida. Quer fruto de morte? Fala palavra de morte. Certo? Vamos lá. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebe uma bênção do Senhor. Não é só encontrar, tá? Porque tem gente que encontra uma esposa excelente, um marido excelente, e do jeito que fala, que convive, estraga aquela pessoa. Mas eu sou abençoado por Deus, porque eu encontrei uma esposa excelente, e graças à sabedoria da palavra, não estou estragando nela, não. Pelo contrário, a gente está melhorando cada vez mais. Não existe esposa e esposo pronto, tá? Existe você se prontificando para ser a mulher que Deus quer que você seja na vida de alguém. Para ser o homem, o marido que Deus quer que você seja na vida de alguém. Isso mesmo. E quando você cresce na presença de Deus como marido, como esposa, a excelência do céu cai na vida de quem você ama e cai na sua. E aí os dois desfrutam de um crescimento conjunto. Isso mesmo. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais apegado do que um irmão. Fato. Fato. Mas demora para chegar nesse nível, tá? Então, esse amigo ele vai se provar no tempo. Não é daqueles tipos de amigo que só tá perto de você no churrasco, nas viagens, quando você está pagando, quando você está bem. Amigos que são mais do que o irmão, são aqueles que estão orando por você, que se preocupam com você. Querem verdadeiramente o seu bem, né? Exato, que comemoram suas vitórias, mas estão juntos com você nos momentos de vales, de dificuldade. Provérbios 18. E é isso. Nos vemos amanhã em Provérbios 19. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que acima de tudo toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Deus abençoe. Amém. E lá se foi mais um Provérbios 18, forte, impactante. Deixa aqui nos comentários o que mais impactou daquilo que foi dito. E manda agora mesmo esse provérbio, pelo menos para 5 pessoas que você quer bem. Pode ser da sua família, amigos, colegas, pessoal da igreja. Manda para 5 pessoas e fala, assiste isso aqui, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E se é que você chegou nesse ponto aqui do episódio e ainda não está inscrito, já tasca seu cérebro no inscreva, deixa seu like e bora lá. Logo, logo, assim que sair o próximo episódio, se você deixar seu like aqui, é bem provável que o YouTube vai mostrar para você que depois a gente já vai para o Garimpando os Provérbios 19.